Que alegria é fazer parte dessa igreja, gente. Coisa linda é ver os corações apaixonados, sedentos, incansáveis, em pleno carnaval, sem nenhuma banda famosa, sem nenhum cantor famoso, sem nenhum pregador famoso de YouTube, mas vocês estão aqui porque vocês estão sedentos por Jesus. É um privilégio pregar num ambiente como esse. É um privilégio, porque onde tem corações impulsionados pela fome e pelo desejo de Jesus, é um grande privilégio. No mundo de hoje, onde as pessoas estão buscando a todo custo fama, likes, seguidores, nós estamos aqui na simplicidade, buscando o coração de Jesus. E nós recebemos esse presente de Deus há 3 anos. Temos caminhado com a Igreja de Cristo. E que honra fazer parte dessa igreja. E eu queria trazer uma palavra. Primeiro, agradecer as minhas companheiras, amigas. Ter amigo na vida é tudo, gente? Juliana Vera, isso é coisa que só um amigo faz, Obrigada, gente, pelo carinho, pela amizade. E eu queria compartilhar algo com vocês. Uma palavra que Deus trouxe no meu coração. E eu queria te convidar desde já a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Nós vamos refletir num texto e discorrer a respeito daquilo que o Espírito de Deus tem ministrado na minha vida e na vida de muitas pessoas nesse tempo. Um tempo onde temos vivido dias como dias de Noé, A maldade, a iniquidade, a imoralidade, ela tem se multiplicado sobre a face da terra. Mas em contrapartida, existem aqueles que são santos e separados, que estão se santificando cada dia mais. Como a palavra de Deus diz, nos últimos dias os impuros, vão se sujar ainda mais, mas aqueles que são puros, santos e separados, eles vão se santificar ainda mais. E eu creio que nós, essa igreja, nós fazemos parte desse povo que tem se santificado cada dia mais no Senhor, que tem rejeitado as bandejas do mundo, e não só as bandejas onde estão sendo servido imoralidade, onde tem sido servido invejas, os frutos da carne, como traz em Gálatas, ciúmes, onde tem sido multiplicada, servido a maldade, mas uma bandeja onde coisas lícitas estão sendo nos oferecidas, mas nós estamos rejeitando por amor a Cristo. Essa é a geração de nazireus. E eu faço parte dessa geração. E eu creio que essa igreja foi a igreja que Deus escolheu em Anchieta. Não posso falar dos outros porque eu não conheço os outros, mas eu posso falar da minha. Essa igreja é a igreja que Deus escolheu para levantar uma geração de nazireus. Nós temos vivido um tempo onde isso tem se comprovado, onde jovens têm se guardado, se santificado, onde jovens com 4 meses de namoro têm casado, 5, 6, 7, porque estão entendendo o princípio do casamento, onde estão se multiplicando de fato, gerando vidas com um propósito para Deus. Isso está nítido, isso é claro, isso é a obra do Espírito que está sendo gerado dentro de nós, nesse lugar. Mas, contudo, há sempre mais do Senhor para nós. E eu creio que Deus quer ativar o nosso coração nessa noite, com base nessa palavra. Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus 26, vamos ler do versículo 36 até o 46. Como eu estou me tornando uma pregadora organizada agora, eu fiz bonitinho aqui, tá, gente? Vou tentar, viu? Os moldes do padrão do curso Saiba Como Pregar. Eu escrevi, se vai sair, o Espírito de Deus é quem sabe. Mas vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste,
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, e faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Vamos orar? Feche seus olhos nessa hora. Nós lemos o texto da palavra de Deus. Eu tenho algo para liberar sobre este lugar nessa noite. Eu quero que você ore pedindo para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, te dê sabedoria, discernimento, profundidade, para que o Senhor venha libertar e liberar os cativeiros da sua mente, para que essa palavra, assim como surtiu efeito na minha vida, no meu espírito, também encontre um lugar no seu espírito. Faça essa oração nessa hora ao Senhor. Abra os seus lábios, libera o seu entendimento agora, começar a liberar a sua mente de toda preocupação ou pensamento nessa hora que não esteja cativo à palavra de Deus. Senhor, nós oramos, Pai, nessa hora, Pai, clamando, Jesus, pela sabedoria que vem do Senhor. Deus, te pedindo para que seja liberado, Deus, a nossa mente, o canal da comunicação dentro de nós. Senhor, tira todo o entulho que porventura esteja na nossa mente e no nosso coração. Deus, toda a ação das trevas, Deus, para esse dia, para frustrar, Senhor, os planos do Senhor para este lugar, caiam por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, a vida do Senhor para ser liberada neste lugar, a pão, a alimento fresco do Senhor para ser liberado sobre as vidas aqui. E nós repreendemos, Jesus, tudo aquilo que vem contra a obra poderosa que o Senhor tem para liberar sobre nós nessa noite. Somos os teus filhos, chamados, separados, ó Deus, nesse mundo, nessa terça-feira de carnaval, onde as pessoas, ó Deus, se entregado aos prazeres da carne. Nós estamos nos separando, Deus, para renovar o nosso espírito no Senhor, para viver os planos que o Senhor tem ao nosso respeito, Deus. Conta conosco nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar com vocês, irmãos, a respeito de algumas crises que nós vivemos e a origem dessas crises na nossa vida, na nossa caminhada, qual o efeito delas. Olhando para o texto aqui, né, o contexto fala de Jesus nos últimos momentos ali que ele estava antecedendo a crucificação. Então ele se vê extremamente angustiado, entristecido. Lucas chega a falar, relatar o mesmo texto, e ele fala que a tristeza que Jesus estava sentindo era uma tristeza de morte. A morte estava, afetando Jesus naquele tempo. Então ele vai, chama os seus discípulos para ir para o Monte das Oliveiras, e chegando lá, ele chama Pedro, João e Tiago para se afastar um pouquinho mais, para que eles ajudem ao Senhor a orar. Olha que engraçado, né? Jesus estava ali pedindo aos amigos, orem comigo. Tamanha angústia que eles estavam vivendo naquele momento. Mas os discípulos de Jesus dormiram.
E o texto vai narrando e falando que mais adiante, depois Jesus vai um pouquinho mais adiante, né? Sem Pedro, sem Tiago, sem João, para prostrar o rosto no chão e clamar pelo Senhor naquele tempo de angústias e tristezas. E se nós fôssemos trazer essa história de Jesus para os dias de hoje, para os dias atuais, muito provável que Jesus seria diagnosticado com uma crise de ansiedade. Né? Estava ali profundamente angustiado, abatido, uma tristeza, sem dormir. Ele estava ali orando, todo mundo estava dormindo, as pessoas estavam no sono. Mas ele estava ali, sem dormir, angustiado. Quantos de nós não estamos assim muitas vezes na nossa caminhada? Né? E não sabemos identificar o porquê desse sentimento que nós estamos vivendo. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Lucas 22, no capítulo 22, o doutor Lucas traz, né, um diagnóstico para Jesus ali, né? Lucas, como um médico, ele traz um detalhe da história que Mateus não traz, que é que quando Jesus vai orar ali naquele momento, ele começa a transpirar sangue. E como eu não sou médica, né, eu anotei aqui o que seria essa doença e essa enfermidade. E o nome dessa doença é hematidrose, que é suar sangue, uma reação produzida diante de uma condição excepcional. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Ocorre quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e faz com que o sangue se misture com o suor. Então, hoje, nos dias de hoje, Jesus tinha um diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? Ninguém decorou, né? Eu também não. Hematidrose. Então, dentro do nosso cenário, do nosso contexto hoje, o nosso Jesus estaria diagnosticado com uma doença. Crise de ansiedade que fez ele suar gotas de sangue. E o que ele faz? Rapidamente procura um psicólogo. Procura um pastor. Procura um líder, um amigo, um conselheiro, alguém que vai arrancar aquela dor de dentro dele. Não é isso que Jesus fez. Muito embora muitos de nós vamos precisar, muitas das vezes, passar por médicos, por psicólogos, por pastores, por conselheiros. Mas essas dores, elas possuem uma raiz. E quando essas dores, elas são geradas na alma, elas produzem em nós, além de profunda tristeza e angústia, ela produz também em nós doenças, enfermidades. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. As dores que são geradas na nossa alma, que muitas das vezes são frutos de pecados que nós cometemos, ou até que cometeram contra nós, mas que nós não confessamos, queremos guardar dentro de nós, se torna uma enfermidade, você vai para o médico, você faz um tratamento, você vai para um psicólogo, você vai para uma igreja, e vai tomando paliativos, mas não se resolve, até que você entende a raiz daquela dor, que não é uma raiz almática, como Pedro, que recebeu um confronto de Jesus, quando Jesus falou: olha, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, sanguíneo, almático, hemorrágico, na mesma hora, não, Jesus, se precisar morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Se precisar dar a minha vida pelo Senhor, eu vou morrer. Porque ele recebe aquilo na sua alma. E quando nós recebemos essas angústias na nossa alma, elas reagem dessa forma. E as angústias, elas passam pela nossa alma, até elas chegarem no ponto que eu quero falar nessa noite, e me aprofundar nessa noite.
que é quando as angústias chegam no nosso espírito, quando nós somos angustiados no nosso espírito. E quando o nosso espírito é angustiado, nós corremos para o lugar certo. Nós fazemos igual a Jesus. Nós vamos para os pés do Senhor. Nós nos humilhamos como Ele fez. Indo Jesus adiante, deixando Pedro, deixando Tiago, deixando João. Ele foi para diante do Pai, porque ele sabia que havia uma missão que ele precisava completar. E que não seria a condição acordada de Pedro, Tiago e João que iria garantir que essa missão se concluísse na vida dele. Mas ele prostrado aos pés de Jesus, se humilhando, entregando tudo que ele tinha e também o que ele não tinha, para que a vontade de Deus fosse feita. E nesses dias que nós estamos vivendo, eu tenho experimentado, e pessoas ao meu redor têm experimentado, têm testemunhado de uma angústia que está sendo gerada não na nossa alma, não por conta da culpa do pecado que não foi confessado, não por conta de um adultério que está escondido, não por conta de pecados que nós damos nome, que nós podemos dar nome, mas por conta de algo que está sendo liberado do céu para nós. Existe algo que está sendo gerado nesses dias de fim, dos últimos dias, que está sendo gerado no céu e precisa ser depositado num espírito que está agitado. Por isso que muitos de nós aqui estamos sendo agitados no nosso espírito. Angústias, tristezas e aflições que você não sabe de onde vem. Está tudo bem, Senhor, mas está tudo bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, meu emprego está tudo certo na igreja. Que angústia é essa que está sendo gerada dentro de mim? E essa angústia que o Senhor tem gerado nos corações, remoendo, remexendo, pessoas estão sendo remexidas nesse tempo e não fazem ideia da razão disso que Deus está mexendo e remexendo dentro delas. Mas isso tem a ver com o peso de glória que o Senhor está nos preparando para liberar sobre as nossas vidas. Uma geração diferente e separada, que não se move mais no seu sentimentalismo, mas que se move pelo Espírito. Prontos e aptos a todo tempo a dar tudo o que tem, a suar sangue se necessário for, para fazer o reino e a palavra de Deus se cumprirem nos nossos dias e na nossa geração. Existe alguém aqui, isso faz sentido para alguém aqui, levanta a sua mão, pessoas que estão sendo remexidas por dentro, e você não sabe dizer, você faz tanto e ao mesmo tempo você acha que não está fazendo nada para Deus. As crises eu tenho ouvido, mas eu pedi tanto a Deus esse emprego, eu queria tanto esse emprego, mas agora eu não quero mais, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para os meus filhos, eu preciso voltar para o meu marido. Eu preciso assumir o meu compromisso com a minha congregação. Quantas pessoas hoje não estão vivendo crises que elas mesmas não sabem de onde vêm, porque estão sendo preparadas, uma geração preparada para liberar sobre essa terra a glória de Deus. Para liberar um novo padrão, essa nova geração que está se formando agora. O padrão mudou. As prioridades mudaram. O não tem nada a ver, hoje tem tudo a ver para nós. Lembra? A musiquinha do mundo não tem nada a ver. É romântica. Tem tudo a ver. Nós fomos feitos para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós temos visto e ouvido isso das nossas crianças que estão sendo convidadas para participar da festinha de carnaval, que não tem nada a ver, e elas falam: tia, essa música é para adorar o Senhor? Não, é de carnaval, então eu não danço. É o novo padrão que está sendo estabelecido sobre a terra. Radicais? Sim, muito radicais. É essa geração que Deus está convidando. Que não fica de namorico com um e com o outro, experimentando aquilo que o mundo tem para oferecer.
mas estão separados, comprometidos, de joelho no chão, aliançados e comprometidos em fazer isso dar certo, custe o que custar. Se eu tiver que perdoar uma traição, eu vou perdoar. É essa geração que Deus está levantando nesses dias. Uma geração que não negocia, que não se vende como Judas se vendeu. Uma geração que abre mão de dinheiro, de riquezas, de portas que esse mundo tem aberto para viver uma vida de santidade. Não, eu não quero, obrigado. Prefiro honrar o nome do Senhor. Nós somos parte dessa geração. E a geração que vai mudar esse mundo. A geração que vai restaurar a honra da igreja do Senhor que foi afetada. A honra do nome de Jesus que foi afetado nesse tempo. Somos nós, essa geração. Que vai se levantar para honrar o nome de Jesus, de líderes espirituais que usurparam a igreja do Senhor. E nós estamos nos posicionando e falando, nós não negociamos aquilo que é santo com o que é profano. Sabe as angústias que Deus tem gerado no seu coração, que você está pensando assim, o que eu vou fazer, meu Deus, se eu abandonar esse serviço? Né, Paula? Mas são 30 anos Jesus vivendo da viagem no barco, o que vai ser agora? Jesus está falando, sabe o sofá? Sabe o sofá que você esperou do dinheiro do barco? Está aqui, filha, eu te dou, senta e descansa. Essa é a geração que nós temos visto nessa igreja. É essa geração que Deus está levantando nessa casa. Uma geração que não se dobra. Uma geração que não se acovarda. Uma geração de valentes dispostos a honrar o nome de Jesus. Uma geração de Vinícius que entra dentro de uma pizzaria quinta-feira, foi comer pizza. Gente, você sabe que eu prego, eu faço fofoca, né? Não me conta não que eu faço. Quinta-feira não, domingo, né, Litama? Vamos comer uma pizza, filho. Lá na Conclave, o menino chegou lá todo feliz. Quantos anos o menino tem? 10 anos. Entrou na pizzaria. Mãe, não estou me sentindo bem aqui, não. O que é, meu filho? Não quer comer pizza? Não, mãe, esse negócio de carnaval aqui em volta, parece que eu estou no meio do carnaval. Eu não quero ficar aqui, não. Eu estou incomodado. É essa geração que Deus está gerando nesse tempo. Somos nós, os radicais, os nazireus, os separados mesmo. Vão chamar a gente de radical, habitolado. Fala o que quiser, queridos. Diga o que quiser, mas nós vamos ser hospedeiros dessa glória de Deus que está para ser liberada sobre a igreja do Senhor nesse tempo. A igreja dos últimos dias. Essa é a igreja dos últimos dias. E para que nós venhamos desfrutar disso, nós vamos precisar de sobriedade. Sabe uma coisa que a religião rouba da gente? Muitas das vezes, a nossa sobriedade. Que a gente tem a tendência de esperar da religião aquilo que nós precisamos nos posicionar. Então eu sei o que eu tenho que me posicionar. Eu sei, por exemplo, que eu não posso continuar um namoro onde eu estou tendo práticas sexuais dentro de um namoro. Eu sei. Mas eu estou esperando a irmã da religião, Jesus tomar ela, botar a mão na cabeça dela e falar, eis que te digo, termina esse namoro. Eu estou esperando uma revelação que vem da religião, quando na verdade eu já sei. Então a religião, nesse contexto, ela se torna um perigo para nós, porque a gente fica esperando do religioso ou da religião que ela revele aquilo que é um princípio, que eu já sei que está na palavra de Deus aqui, ó, bonitinho para mim. É só você imaginar nos seus passos o que faria Jesus, né? Diante de determinadas situações. Se comportar como um cristão, como um Cristo, como aquele que está sendo aperfeiçoado para se tornar a imagem, a semelhança de Cristo nessa família de muitos irmãos. Onde Ele é o nosso padrão,
onde Ele é o nosso modelo. Pedro, a gente vê Pedro dentro desse cenário, um Pedro completamente almático, um Pedro completamente impulsivo, e depois mais para frente a gente vai ver em 1 Pedro 5:8, depois que Pedro tem toda essa experiência de dormir enquanto Jesus orava, de negar Jesus. Um Pedro tão presunçoso, onde o próprio Cristo falou para ele: olha, você vai me negar. Imagina, Senhor, eu te negar? Jamais, eu dou minha vida, se preciso for. Imagina, gente, Jesus falando com você, Jesus, o Filho de Deus, sabe de todas as coisas, e você: não, jamais. Eu caí em tentação? Eu caí em adultério? Claro que não. Nada a ver mandar mensagenzinha lá no Instagram da irmãzinha, curtir as mensagens, as fotinhas da irmãzinha, né? Tem nada a ver ficar de conversinha com a irmãzinha? Tem, imagina, eu caí? Jamais. Presunçoso. Jesus falando: Pedro, vigia. Pedro, acorda. Presta atenção. E aí eu vou jogar no meu time agora, né? Às vezes Jesus usa a mulher para falar com você. Ou às vezes Jesus usa o seu marido para falar. Mas arrogância, presunção, soberba, imagina. Irmãos, todos nós estamos suscetíveis a todo tipo de queda, não se engane. Vigilância e sobriedade é a palavra para esse tempo, que vai nos preparar para receber essa glória de Deus nos últimos dias. É vigilância e sobriedade. E esse Pedro que nega Jesus, esse Pedro que despreza a orientação de Jesus, depois de ter que desfrutar da amargura e da vergonha de ter caído na tentação de negar Jesus. Lá em 1 Pedro 5:8 ele fala: estejam sóbrios e vigiem, porque o inimigo de vocês, o diabo, está ao nosso derredor, se andando a todo tempo, buscando te fazer cair. E se nós, de fato, queremos e desejamos, e eu creio que aqui neste lugar, nessa noite, se não todos, a sua grande maioria, foi chamado por Deus para ser separado, um modelo e um novo padrão que o Senhor está trazendo sobre a terra. Mas para isso nós precisamos despertar do sono. E despertar do sono é abandonar hábitos religiosos. Porque o hábito religioso é um perigo. O novo cristão é uma bênção, né? Sai para evangelizar, ele cai do trem, porque, né? Não espera nem o trem parar. Sai capotando o trem afora, porque quer evangelizar, que eu falo de Jesus, ele tem sede, ele tem fome. Ele sabe o que ele tem dentro dele, ele quer liberar aquilo sobre todo mundo que está à volta dele. Agora o religioso não. O religioso ele já conquistou a vaga dele no céu. Já está tudo garantido, né? Então, meu nome já foi escrito no livro da vida. Até que eu caio na minha arrogância, na minha presunção, e aí a casa cai. E aí eu vou viver na angústia da culpa do pecado. Porque a angústia da culpa do pecado é completamente diferente da angústia que Deus está gerando nos nossos corações nesse dia. Que é uma angústia de quem já rompeu, já conseguiu romper todas as prisões e amarras, todas as bandejas de Satanás. Mas é uma angústia de alguém que quer mais de Deus, que quer levar a palavra de Deus, que quer levar o evangelho de Deus, que quer falar para as pessoas sobre santidade, que quer se tornar uma voz de santidade, que quer se tornar um modelo, que fala: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? A sua história, ela revela isso? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque o objetivo de Jesus se entregar numa cruz foi para que nós fôssemos reconciliados,
para que nós tivéssemos uma nova vida com Ele e expressássemos uma nova vida com Ele. Que nessa noite, irmãos, 40 minutos você falou, né, amor? Quantos minutos? Se eu pregar 40 minutos, eu vou pregar igual o pastor. Queridos, nessa noite, eu queria que você refletisse nessa noite. Quais são as angústias que têm mexido no seu coração? Se as angústias que estão no seu coração são angústias provenientes de pecados que você tem tentado ocultar, porque você pode até ocultar de homens, mas o Espírito de Deus ninguém engana. E aí o fruto, ele não tem como você vai colher. Então eu queria que você refletisse nessa noite os pecados, as angústias que você tem trazido dentro do seu coração, são angústias de pecados que você precisa confessar e se arrepender hoje diante de Deus, para que você comece a experimentar de uma nova angústia. Não vai experimentar de sossego na sua alma, não. Agora é uma nova angústia, ela vai te consumir. Você vai querer liberar sobre a vida das pessoas e viver uma angústia de alguém que é hospedeiro da glória de Deus. E aí eu não posso ver uma pessoa fazendo nada errado, ou eu não posso ver uma pessoa indo por um caminho errado, que aquilo vai me consumir de uma forma que eu não sei como explicar. Mas eu quero te arrancar desse lugar. Eu estou te apontando para um lugar de reconciliação. Qual a angústia que você tem experimentado na sua alma hoje? Quais as angústias que você tem trazido dentro de você? Porque se a sua angústia é uma angústia que está sendo gerada no seu espírito e não na sua alma hemorrágica e fleumática ou sanguínea, ou seja o que for, se a angústia tem sido gerada no espírito, meu irmão, até a calçada da rua que você varrer, ela vai revelar Jesus. Você vai chegar numa salinha lá em cima de criança, esses dias eu ri. Pete chegou desesperado. Juliana, eu preciso falar uma coisa com você. O que é, Pete? Não, a gente tem que fazer uma coisa lá na salinha das crianças. As crianças têm que adorar Jesus. As crianças precisam viver aquilo ali, tem que queimar por aquilo dali. Eu ri, porque há uns meses atrás eu cheguei em casa desesperado, falando, Marcelo, pelo amor de Deus, não era a minha escala, mas eu subi, mas aquelas crianças precisam queimar por Jesus. Não é cantar uma musiquinha. Elas precisam sentir o Espírito de Deus. Eu quero ver, e eu vou ver crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus aqui. Porque as angústias que Deus tem gerado no meu coração, elas são para isso. Eu quero ver, e eu já estou vendo, Deus restaurando jovens, santificando jovens, e meninas e meninos que poderiam estar se prostituindo no carnaval, estão colocando uma aliança no dedo, primeiro com Deus, e depois com os homens que Deus tem separado aqui nesse lugar, para viver uma vida de santidade, para gerar uma família de santidade, e para gerar angústias dessa natureza. São essas as angústias que nós precisamos experimentar nesses dias. Não é a angústia da culpa, do pecado, da queda. Pecou, irmão. Nós pecamos, todos pecamos, fomos destituídos. Se arrepende. Se arrepende, para de ficar maquiando o seu pecado. Você não engana nem a você mesmo, que dirá o próximo. Confessa. Pecou, caí. Pequei, Senhor, pequei. Me perdoa, Jesus. O que eu faço? Eu confesso. Eu peço perdão. Eu volto, eu recomeço. Qual que é o caminho? Jesus, me ajuda. Eu quero a sua graça de novo. Gente, não tem nada mais miserável nessa vida do que viver sem sentir a presença de Deus. Eu já vivi. Quantos aqui não viveram uma terça-feira de carnaval? Há anos atrás eu estava no carnaval desse procurando um amor. Procurando um amor. Ai, eu vou construir uma família aqui. Eu vou achar um homem de Deus aqui nesse lugar. Às vezes, por misericórdia de Deus, até acho que dá uma lavada, mas não é o caminho, não.
preço costuma ser muito alto. Mas quantos de nós não estava lá e hoje está aqui? Não porque tem alguém famoso para trazer uma palavra para você. Não porque tem um cantor. Pete, você está bola da vez hoje. Mas ele falou no primeiro dia, na sexta. Os pregadores baratos, né? Mais ou menos isso, né, Pete? Glória a Deus pelos pregadores baratos. Eles não se corrompem. Eles não se vendem. Eles não sobem no altar motivados pela oferta que eles vão receber. Ele sobe porque uma angústia quebra no coração dele de ver pessoas se rendendo ao Senhor. Glória a Deus pelos músicos baratos, aleluia, que não recebem R$1 dessa casa, mas estão aqui servindo ao Senhor de todo o coração. Largam às vezes as crianças aqui brincando, tem dia que a gente vai embora, eu falo, meu Deus, meus filhos precisam jantar, não jantaram ainda. Mas nós estamos aqui, os músicos baratos, para esse mundo, mas para Deus eles têm um preço inestimável. Somos nós, somos a igreja do Senhor. E o que nós precisamos nesses dias é nos santificar. Sabe, tudo que você ouviu que não tem nada a ver, não precisa nem falar para mim o que é. Quero nem saber, porque é cada absurdo que a gente escuta. Eu só quero te dizer uma coisa, tem tudo a ver. Se não aponta para Deus, se não atrai a glória de Deus, se não revela a grandeza de Deus, se não liberta, se não cura, se não restaura, não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A geração que Deus está separando nesse dia é uma geração que Deus está purificando. Purificando. Famílias restauradas. Homens, às vezes a gente fala, né, as mulheres, que a gente tem que buscar tanto conhecimento da parte de Deus. Mas agora eu vou puxar a sardinha para os homens. Tem homens de Deus nesse lugar. Domingo nós vimos homens aqui. Eu choro, eu canto, eu choro, eu canto, eu choro, eu canto. Homens se posicionando aqui na frente do altar. Não, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me batizar. E não é por uma emoção apenas, mas é por uma angústia, cansado de viver nesse mundo com tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Já experimentei droga, álcool. Já morei na rua, né, Nivaldo? Mas hoje eu sou a mensagem de restauração. Hoje ninguém paga para eu cantar, hoje eu subo aqui, quando eu abro a minha boca, o céu abre, o rio desce, corre, e pessoas são restauradas. Essa é a obra que Cristo tem feito neste lugar. E vocês, jovens, meninas solteiras, meninos solteiros, aproveitem a oportunidade que Deus está dando a vocês. Não queiram nada que seja menos do que isso. Quando eu sou pastora, não, meu marido é o pastor, eu sou a ovelha dele. Já falei isso. Na Bíblia não tem esse negócio de pastor. Eu não preciso de título também. Não faz a menor falta. Apesar de não ser uma ofensa, tá? Já estou respeitando. Mas, até esqueci o que eu ia falar. Meninas, lembrei. As meninas me procuram para pedir aconselhamento. E às vezes chega para mim e fala de alguns meninos. Eu falo, isso não é para você. Isso não é para você. Sabe qual é o padrão da igreja de vocês? Eu falo para elas, o pastor de vocês. Um homem que respeita a mulher, um homem que respeita a igreja do Senhor, um homem que respeita os seus filhos, um homem que honra a mensagem do Evangelho. Esse é o padrão. Procurem um padrão desse para vocês. É ou não é, Amanda? Aí, ó, apareceu. Padrão. Ela obedeceu. Voltou. E Deus tem levantado. Esse é o padrão da nova geração. E não entra em crise não, achando que não tem, não. Tem tesouros escondidos. Foi o que o Orestes pegou aqui ontem. Olha lá, ó. Tayane orou.
Apareceu ali, ó. Lava, passa, cozinha. Pai de família que tá... Agora eu vou falar. Tá grávida, gente. Todo mundo sabe disso, né? Que perigo. Marcelo passa mal comigo quando eu prego. Mas esse é o padrão, gente. Esse é o padrão. Os homens de Deus estão escondidos. As mulheres de Deus estão escondidas. Não precisa sair desesperado, dando chute em porta, porque a porta que Deus abre, aleluia. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Você está preocupado com o quê? Deus está te fazendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você acha que Deus vai dar qualquer coisa para você? Espera no Senhor. Se derrame aos pés do Senhor. Se humilha na presença de Deus. Expõe para Deus quais são as suas fraquezas, que você precisa receber a cura de Jesus. Enquanto você vai se expondo, se rasgando diante de Deus, Ele vai trabalhando e trazendo o melhor que Ele tem para você. Eu queria convidar vocês a fechar os olhos de vocês nessa hora.